bem com vocês? Em março eu vou completar 37 anos. E eu resolvi fazer um desafio que eu vi lá no canal da Jamile, que é um desafio de 40 livros antes dos 40. Então eu tenho alguns anos para completar esse desafio, até porque eu escolhi livros muito grandes e alguns livros também que eu comprei em pré-venda, mas eu acabei não lendo, porque a gente tem essa mania, né, de sair comprando 1001 livros e a gente fala, eu vou comprar esse agora porque eu quero muito ler, e a gente sempre vai deixando para depois. Eu sou igual a todos vocês e eu compro mais do que eu consigo ler. Eu não sei se todos, né, mas a grande maioria dos leitores, a gente que lê muito, a gente também compra muito e a gente acaba deixando sempre para depois. E tem alguns livros que estão nessa lista que eu tenho vontade de ler faz muito tempo. Inclusive, um deles, não, dois na verdade, eu já comecei a ler e parei. Eu tenho esse costume também, tá? De começar a ler alguns livros e aí eu paro porque eu vejo que não é o momento. Ou sei lá, eu começo a ler uma outra coisa e aí o livro vai ficando para depois. Então, essa é a parte 1 desse desafio. Eu já separei 20 livros e depois a gente vai ter a parte 2 com mais 20 livros, para não ficar um vídeo assim tão gigante, né? Porque são muitos livros e eu espero conseguir concluir esse desafio, mas também, se eu não conseguir, gente, não tem problema, tá? Eu gosto de desafio porque a gente consegue ver aí os livros que a gente tem parados na estante, coisas que a gente quer ler e sempre vai deixando para depois. Então, o desafio para mim é isso: tentar ler os livros que já estão aqui parados, né, movimentar a minha estante, mas se não der, até porque, né, livros novos são lançados, os nossos gostos vão mudando, às vezes não é o momento para ler um certo livro, não tem problema nenhum. Então já pega o seu café, o seu chá ou a sua água e senta aí, porque a gente vai ter muita coisa para falar nesse vídeo. Vamos começar com esse box do Philip Roth, que eu comprei faz muitos anos e até hoje eu só li uma das histórias. Em cada volume a gente tem 2 livros, tá? E do primeiro volume eu li Pastoral Americana, que eu super recomendo, eu amo esse livro. Eu até indico ele pouco lá no meu Instagram, tenho que indicar mais, porque é um livro super bem escrito e é uma história muito forte, muito triste, é um livro bem potente mesmo. Ele tem uma adaptação, mas eu prefiro 1000 vezes o livro, tá? E aqui a gente também tem Casei com um Comunista, então do volume 1 eu vou ler Casei com um Comunista, tá? Que é o primeiro livro. E do volume 2 eu vou ler A Marca Humana e Complô contra a América, tá? São os outros 2 livros que vêm aqui. Então, nós já temos 3 livros para o desafio. O próximo livro que eu vou ler neste desafio é Os Miseráveis, que é um gigante, né, meu povo? Mas eu sou doida para ler esse livro. Eu tenho uma outra edição, que é um box em capa dura da Nova Fronteira, mas eu queria muito ler na edição da Penguin, porque eu gosto muito das traduções e dos textos de apoio deles. Em 2020, eu comecei a ler Os Miseráveis na edição da Nova Fronteira, mas não era o momento. Eu tava gostando da leitura, mas tava acontecendo muita coisa, né, gente? E na minha vida, o único problema não foi somente a pandemia, foram outras coisas também. E eu acabei não dando continuidade na leitura, mas esse daqui é um livro que eu tenho certeza absoluta que eu vou amar esse livro, assim. Tenho certeza, sabe? E eu fico adiando, mas agora vai sair a leitura de Os Miseráveis. Esse ano, não sei, mas vem aí. Mais um calhamaço, e esse daqui é Os Irmãos Karamazov, na edição da Penguin. Eu também tenho a edição em 2 volumes, que é a edição da editora 34, então é bem provável que eu leia esse livro nas 2 edições e vá fazendo uma comparação, porque eu gosto muito das 2 editoras, eu gosto da tradução das 2 editoras e dos textos de apoio. Então, mais um calhamacinho, né, do Dostoiévski, que é um autor que eu também gosto bastante, Os Irmãos Karamazov. Outro livro que eu sempre coloco nas minhas listas, e ele vai ficando para depois, é Um Conto de Duas Cidades, do Dickens, que é o meu autor favorito. Eu já li outras obras dele, mas ainda não li esse. Eu sei que esse daqui, ele divide opiniões, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, como é um autor que eu amo, eu quero ler tudo que ele escreveu, né? Que eu tiver condições de ler.
Então, vem aí a leitura de Um Conto de Duas Cidades. Talvez eu até leia esse ano, porque eu gosto muito de ler um livro do Dickens sempre ali em novembro, dezembro. Eu acho que as histórias dele combinam muito com essa época. Então, esse daqui pode ser que eu leia ainda em 2026. Outro livro que tá na minha lista há muito tempo é Judas o Obscuro. Todo mundo fala muito bem desse livro. Eu queria mesmo ter aquela edição em capa dura que saiu pela Tag. Talvez eu até procure para ver se tem alguma na estante virtual, porque eu acho aquela edição a coisa mais linda do mundo. Mas esse daqui também é um livro que eu já coloquei em algum desafio aí de 12 livros para algum ano, e eu sempre vou deixando ele para depois. Mas é uma história que eu também acho que eu vou gostar muito, então resolvi colocar nesse desafio de 40 antes dos 40. Os próximos 3 livros eu considero uma falha gravíssima da minha parte, tá? Realmente um desvio de caráter não ter lido esses livros ainda, porque é do meu autor nacional favorito, é de um autor que eu sou completamente apaixonada, e é a grande obra-prima desse autor, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. São 3 livros, né? Eles são bem grandes, e, gente, eu vou contar um livro de cada, tá? Os 3 não vão valer por um não aqui. Então, a gente tem aqui no volume 1, que é O Tempo e o Vento, parte 1, e O Continente, volumes 1 e 2, né? Eu acho que esse daqui não é o menor, eu acho que o segundo é o menor. Ele é bem grandinho. É uma falha gravíssima, gente. Eu não ter lido esse livro ainda é uma falha muito grande, e eu sei que isso daqui vai mudar a minha vida, assim, como leitora. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que é por isso que eu não li ainda, sabe? Eu tenho uma coisa de querer guardar esses livros. Mas eu já vou fazer 40 daqui a pouco, né? Já chegou a hora de ler isso daqui, e vai dar tempo de, até o fim da minha vida, eu reler também essa história. Eu amo a escrita do Érico, eu acho ela belíssima. E eu gosto muito também do jeito como ele conta as histórias. Então, esse daqui, ó, tem cheirinho de favoritadíssimo. Aí a gente vai ter também O Tempo e o Vento, a parte 2. Aqui a gente tem O Retrato, volumes 1 e volume 2. Esse daqui eu acho que é o mais fininho. E para finalizar, O Tempo e o Vento, parte 3. Aqui a gente tem O Arquipélago, volume 1 a 3. Eu acho tão bonitas essas edições, só que eu queria um box que tinha da Companhia das Letras, sabe? Que os volumes eram separadinhos. É bem bonito aquele box, eu acho que não vende mais. Talvez a Companhia das Letras faça uma edição nova, né? Não sei. Mas essas aqui, apesar de não terem orelha, elas ficaram bem bonitas, essas edições. E agora vamos começar com alguns dos contemporâneos, né? Porque todos esses são livros mais clássicos, clássicos modernos. E aí eu separei um que eu comprei na pré-venda, mas eu não li ainda. Eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado. Eu acho que foi no ano passado mesmo, tá? Que é Damon Copperhead, que é inspirado na história David Copperfield. Então, só por isso, eu já quis muito comprar esse livro, tá? Mas eu vou ler um pouquinho deles aqui pra vocês. E esse livro, ele foi vencedor do Pulitzer de ficção, tá? Damon Copperhead é um romance brilhante que atrai, cativa e conquista o coração ao evocar a inesquecível jornada de amadurecimento de um jovem herói, filho de uma mãe adolescente e nascido em uma casa móvel modesta, sem trunfos além da boa aparência do seu pai, de um humor cáustico e de um talento aguerrido para a sobrevivência. Em sua implacável voz narrativa, Damon conta como enfrenta os perigos modernos do sistema de acolhimento, o trabalho infantil, as escolas abandonadas, o sucesso como atleta, o vício, os amores desastrosos e as perdas esmagadoras. Inspirada por Charles Dickens em sua obra David Copperfield, Kingsolver transporta o romance épico vitoriano para o sul dos Estados Unidos, explorando os problemas que ainda afetam as sociedades do século XXI. Damon Copperhead fala por uma nova geração de garotos perdidos e por todos aqueles nascidos em lugares belos e amaldiçoados que não conseguem pensar em abandonar. Esse livro parece ser super interessante, mas o que me fez comprar ele mesmo foi porque ela se inspirou na minha história favorita da vida, que é David Copperfield. Então, tenho muitas expectativas para essa história. Agora, a gente tem um lançamento que saiu no finalzinho do ano passado, e é um livro que eu tava de olho há muito tempo.
e ele não vinha a tradução aqui para o Brasil, então eu estava pensando em comprar em inglês até, mas o preço estava muito alto, e aí finalmente a gente teve uma tradução, né? Eu vou ler um pouquinho da história para vocês, porque esse daqui também parece ser um livro bem emocionante, tá? Cyrus é um jovem poeta, alcoolista, que vive às voltas com sua herança de violência e perdas. O avião em que a mãe estava foi abatido pelo exército americano em um ataque sem sentido, e a vida do pai nos Estados Unidos foi marcada pelo trabalho pesado num abatedouro industrial de galinhas. Obcecado pela figura dos mártires, Cyrus começa a investigar os mistérios de seu passado, que o levavam em direção a um tio que cavalgava pelos campos de batalha iranianos, vestido como anjo da morte para inspirar e confortar os moribundos, e em direção à própria mãe por meio de uma pintura descoberta milagrosamente em uma galeria de arte no Brooklyn, que sugere que ela talvez não fosse quem parecia ser. Então parece também ser um livro bem interessante. Essa capa ficou bem bonita, mas eu ainda prefiro a capa gringa, que é uma capa amarela, bem diferentona. O próximo livro dessa lista também é inspirado em uma história clássica, e o livro que eu escolhi foi James, do Percival Everett. Aqui a gente tem uma história que ela fala assim: como seriam as aventuras de Huckleberry Finn se a história fosse contada do ponto de vista de Jim, o escravizado que acompanha o garoto em sua viagem pelo rio Mississippi? Este romance magistral é a resposta a essa pergunta. Também parece ser um livro super interessante. Ele não é um livro muito grande, todavia tem uma diagramação bem confortável. E eu também estou bem curiosa para ler esse livro. Acho que vou gostar bastante. Outro livro que eu estou bem curiosa e não vejo a hora de ler, e coloquei nesse desafio, é A Trama das Árvores, do Richard Powers. E aqui atrás diz assim: um romance sobre a ligação profunda entre pessoas e árvores e as consequências implacáveis de ignorarmos essa relação. Mistura de ativismo ambiental com reflexões sobre o futuro do planeta, este livro é um verdadeiro e urgente hino ao mundo natural. Tem dois blurbs, tem um do Barack Obama, em que ele fala: mudou a forma como eu pensava sobre a Terra e o nosso lugar nela, e tem um outro que é de uma autora que eu amo de paixão, que é a Ann Patchett. Ela escreveu A Casa Holandesa, eu acho que aqui no Brasil é um dos mais famosos dela. Também escreveu Tom Lake, Bel Canto, e acho que o outro é Estado de Graça. São livros muito bons, tá? E ela fala que é o melhor romance sobre árvores já escrito. Na verdade, um dos melhores romances já escrito, sem mais. Então, tô muito, muito, muito curiosa para ler esse livro. Ele foi vencedor do Pulitzer, né? E vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então, é um livro que parece também ser bem interessante. Voltando para os clássicos, a gente tem Uma Árvore Cresce no Brooklyn, que é um livro que foi publicado em 1943. Aqui a gente vai ter um romance de formação, e é um livro que eu sempre coloco nas minhas listas de leitura, mas eu nunca leio, eu não sei porquê. Então, quero ler ele aí antes dos meus 40 anos, e eu acho que eu vou gostar muito dessa história. Parece ser um livro bem bonito. Eu amo romance de formação, né? Que tem essa pegada mais dramática. Então, tenho certeza que eu vou gostar bastante de Uma Árvore Cresce no Brooklyn. Agora vamos para mais livros contemporâneos, começando com Confiança. Quando ele foi publicado aqui no Brasil, ele saiu primeiro pelo Clube Intrínsecos. Eu sei que muitas pessoas leram esse livro e não gostaram, mas eu acho que eu vou gostar sim, então eu acabei colocando ele nessa lista. Ele é um livro que ele se passa nos anos 20 e vai falar ali sobre o mercado financeiro, sobre os magnatas. A gente vai ter um casal que é muito famoso, assim, que tem muito dinheiro, e a gente vai acompanhar os problemas ali dessa família relacionados com o mercado financeiro. Então, parece ser bem interessante e eu acho que eu vou gostar muito de Confiança. Estamos chegando na reta final desse vídeo e eu também incluí O Pacto da Água nessa lista, que é um livro que eu conheci através do Clube do Livro da Oprah. Eu achei que ele tem uma premissa super interessante e acabei ficando muito feliz quando a Companhia das Letras publicou ele aqui no Brasil e inclusive enviou aqui para casa. Aqui nós vamos acompanhar várias gerações de uma mesma família. Essa história ela vai se passar no sul da Índia e ela se passa entre os anos 1900 e 1977. O problema é que essa família ela tem meio que uma maldição.
a cada geração uma pessoa acaba morrendo afogada em uma região ali onde tem muitas águas. Eu acabei ficando muito interessada com isso, porque ele é um livro que ele vai falar muito sobre o avanço da medicina. E também vai falar sobre a passagem do tempo e dos sacrifícios, né, feitos por aqueles que vêm antes da gente. Então, tem tudo aí para me conquistar também. É um super calhamaço, né? Mas estou com expectativas de ter aqui uma ótima leitura. O próximo livro entrou nessa lista porque eu estou completamente obcecada e apaixonada por esse autor. Eu tô lendo um outro livro dele agora, nesse exato momento, que é Quando os Pássaros Voltarem, e tô, assim, encantada com a escrita dele. Então eu resolvi colocar Pátria nessa lista também, do Fernando Aramburu. Esse livro é bem diferente, né? A premissa dele é bem diferente da premissa do livro que eu estou lendo. Aqui nós vamos acompanhar a história de duas amigas, a Bittori e a Miren, que são amigas durante a vida toda, assim. Elas se casaram, tiveram filhos, tudo ao mesmo tempo, e apenas uma força descomunal seria capaz de colocá-las em campos opostos. Quando o marido de Bittori é marcado para morrer pelo grupo separatista ETA, a tensão se espalha pela pequena Vila Basca onde elas vivem, e Miren é levada a se radicalizar ainda mais ao ver um dos filhos entrando para a organização terrorista. Às pressas, Bittori é obrigada a fugir com os filhos quando o marido é assassinado na porta de casa, selando para sempre o afastamento das famílias. Mesmo distante da vila, para Bittori ainda havia muito o que questionar. Por isso, quando ETA anuncia o fim da luta armada anos depois, ela decide retornar para acertar as contas com o passado, ignorando as advertências dos filhos para que superasse o ressentimento e enfrentando a hostilidade dos moradores do lugarejo, preocupados com o abalo de sua paz, ela está disposta a descobrir os pormenores do assassinato do marido e dar uma resposta à sua própria condenação como pária. Eu acho que vai ser uma história bem sofrida, bem triste, principalmente se a gente for parar para analisar o momento que o mundo vive, né, com tantos confrontos. Estou com muitas expectativas para esse livro e talvez também eu leia ele ainda esse ano, porque realmente, gente, quando eu fico obcecada com o autor, eu quero ler tudo dele e eu acho que vai acontecer isso com o Fernando Aramburu também. O Mestre e a Margarida também é um livro que sempre entra nas minhas listas de leituras, mas eu sempre deixo ele para depois. E esse daqui, com certeza, eu vou amar, gente, porque é literatura russa que eu amo. E a gente tem um gato aqui nessa história, e eu sou louca por livros que tem gatos na história, eu adoro. Aqui a gente tem uma espécie de pacto Fausto, e vou ler um pouquinho da sinopse para vocês, porque é bem interessante. Situado na Moscou dos anos 30, o livro narra as peripécias de Satã na cidade, acompanhado de um séquito infernal, composto por um gato falante fanfarrão, um intérprete trapaceiro, uma bela bruxa e um capanga assustador. Seu caminho se cruzará com o dos amantes Mestre e Margarida. Ele, um escritor mal compreendido, autor de um romance sobre o Pôncio Pilatos, ela, uma das personagens mais fortes da literatura russa que, qual Orfeu, fará de tudo para reencontrar seu amado desaparecido. Isso daqui deve ser muito bom, assim, engraçado, crítico. Eu tô com muitas expectativas por essa história e vou tentar colocar ele em votação pra gente ler lá no meu clube do livro. Eu espero que o pessoal se anime, porque eu acho que vai ser um livro bem bacana, assim, pra ler e debater depois. E o último livro dessa primeira parte da minha lista é Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Inclusive, esse daqui é um livro que eu já tinha começado a ler ele em algum momento. Eu parei no capítulo 3, na página 106, até que eu tinha avançado, né? Ele é gigante, mas eu tinha lido bastante. Eu não lembro por que eu parei essa leitura, por que eu pausei. Eu acho que foi na mesma época que eu tava lendo 100 Anos de Solidão, e aí eu priorizei o outro e depois deixei esse daqui de lado. Mas eu tava gostando da história. Eu amo esses livros que acompanham a mesma geração de uma família, principalmente quando essa família está em decadência. É um tipo de história que me agrada bastante. Eu tenho vários livros do Thomas Mann na minha estante e ainda não li nada do autor. E isso é algo que eu não quero fazer mais. Eu não quero ficar acumulando vários livros de um mesmo autor que eu ainda não li nada,
porque pode ser que eu não goste, e aí eu vou ficar com vários livros, né, de um autor que eu não me identifiquei, não gostei do estilo, não quero mais fazer isso. Porém, eu acho que não vai acontecer essa situação com Thomas Mann. Eu acho que eu vou gostar bastante, né, do estilo de escrita dele, das obras dele. Então, coloquei Os Buddenbrook para iniciar minha jornada pelas obras do Thomas Mann. Então, essa é a primeira metade da minha lista de 40 livros para ler antes dos 40 anos. Eu acho que eu fiz uma lista muito boa, bem diversificada e bem possível de ser lida, mas se eu não conseguir ler todos os 40 livros, não tem problema, gente. O que vale é a intenção, né? E eu tô com uma intenção muito forte em ler esses livros realmente. Eu tenho um tempo bom aí de 3 anos, né? Eu tenho até março de 2029 para finalizar essas leituras. E pode ser que dê certo. Estou com expectativas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo quais desses livros vocês querem ver aqui no canal. Se vocês já leram algum desses livros e quais deles vocês me recomendam. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau!